Matheus. Bora começar. Não. Então a gente vai começar a continuar a química. Conforme a gente viu, foi compostos carbonílicos. São os compostos que têm um carbonilo. Daí eu apresentei dois tipos de compostos. O aldeído e a cetona. Tu lembra a diferença de um para o outro? Não. A carbonila, essa estrutura aqui, ó. C, dupla ligação oxigênio, e aí ela vai se ligar na cadeia. Para a gente identificar um composto carbonílico, ele obrigatoriamente tem que aparecer assim, C dupla O. Pode aparecer assim também, ó, numa forma condensada. Carbonilo, do mesmo jeito, beleza? Tá. Aí, a carbonila, se ela aparecer sozinha, ou vai ser um aldeído, ou vai ser uma cetona. Aí repara as cores que eu coloquei ali, ó. O aldeído tá de azul, a cetona tá de amarelo. E se tu reparar, ó, o aldeído tá na ponta da cadeia. Aqui e aqui também, ó. A gente chama isso de carbonila terminal. Por que terminal? Porque está no fim da cadeia. No início ou no fim, tanto faz, na ponta. Já na cetona, a carbonila está numa posição central. Chama de intersticial, quer dizer no meio. Entendeu? Tô. Então, ó, vou fazer uma cadeia aqui, ó. Aí eu boto a carbonila bem aqui. Isso é uma cetona ou um aldeído? Cetona. Cetona, porque não está na ponta. E aí você passa assim, ó. E aí geralmente eu mostro o hidrogênio, mas não é obrigado. Esse caso aí é um aldeído, beleza? Tô. Então esse é o lance. Os compostos carbonílicos, tem um monte de composto carbonílico. Mas se for só carbonila, ou vai ser aldeído ou vai ser cetona. E aí como que a gente diferencia um do outro? Na posição que a carbonila ocupa na cadeia. Se está no meio da cadeia ou se está nas pontas. Então a nomenclatura de aldeído. O sufixo que identifica o grupo funcional aldeído é o sufixo -al. Eu acho a nomenclatura de aldeído muito parecido com a de álcool. Porque olha só esse primeiro exemplo aqui, ó. Um átomo de carbono, olha a carbonila aqui, ó. Tá na ponta da cadeia, até porque essa cadeia não tem meio, é só ponta mesmo. Com um carbono, eu vou usar match. Só tem ligação simples. E o sufixo da função é al, de aldeído. Então, metanal. Aí por que eu falo que é parecido com se fosse álcool? O álcool correspondente é o metanol. Então, ó, um álcool saturado que só tem uma hidroxila, uma oxidrila, metanol. Um aldeído saturado que só tem uma carbonila, metanal. Beleza? Tô. Aí olha esse segundo aqui, ó. Um carbono, dois carbonos. Dois carbonos usa et. Só tem ligação simples na cadeia carbônica, e é um aldeído, al. Etanal. Muito parecido com etanol. Beleza? Uhum. E aí a gente tem aqui um com ramificação, ó. Tem a numeração, aqui ele fez de uma forma simplificada. Mas esse CHO também pode escrever COH. Normalmente aparece CHO. Ele está representando a carbonila terminal. Carbonila na ponta da cadeia. Aí começa a contagem a partir da carbonila. Alô? Oi? Ah, Oi? oi. Tô funcionando já. Ah, beleza. Começa a contagem a partir da ponta da carbonila. Aí ele contou 4 carbonos. E na posição 3 tem um metil. Então tá o nome normal, ó. Ramificação, cadeia principal. Então começa na carbonila a contagem? Sim.
coloca na carbonila a contagem. Aí eu coloquei alguns exemplos que não é muito comum de aparecer nas questões, mas só para saber que existe, ó. O que que tu tá vendo de estranho nessa molécula aqui, ó, que não aparecia nas outras? Que é a dupla ligação? Tem dupla ligação. Então preciso dizer qual é a numeração dessa dupla ligação. Cadê? Posição 6. Cara, aqui tá errado. Não era pra ser posição 6, era pra ser posição 3. Aí, ó. Aqui tem o metil, fala a posição do metil. Aqui tem uma insaturação, fala a posição da insaturação. 2 metil, aí cadeia principal. Aí a cadeia principal, lá onde a gente colocava an, aqui né, an, vai ter que botar um en, e esse en vai ter que dizer qual é a posição da insaturação. S3 enal. Não fica tão bonito de falar, mas fica fácil de tipo escrever a molécula ou pegar a molécula e escrever o nome por essa estrutura. Aí tem esse outro aldeído aqui, ó, que ele tem duas carbonilas, uma numa ponta, aí a outra na outra ponta. Aí tu conta os carbonos, ó, 5 carbonos. Se tivesse só uma carbonila, ia ser um pentanal. Pentanodial, 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 pentadial, pentanodial. Cara, eu acho que aqui é pentanodial. Deixa eu procurar na internet rapidinho. Pentanodial. Ah não, é pentenodial mesmo o nome. Ah não, pentanodial. Que aí ele tem. É um dialdeído. Tem duas carbonilas. Pode ser um trialdeído? Não. Porque como a definição de aldeído é carbonila na ponta, a cadeia principal ela não pode ter 3 pontas. Então, existe molécula que tem 3 carbonilas? Existe. Só que 2 vão ser na ponta e a outra, se tiver aqui, ó, vai ser uma ramificação. Aí a gente vai ver como é que funciona quando tem mais de uma função depois, né? Que são as funções mistas. Mas é muito difícil de cair com insaturação e um dialdeído. É bem mais difícil de cair. Ah, inclusive, qual é o assunto que tu tá vendo na escola de química? A gente ainda está dando nome para os compostos Hidrocarbonetos? lá, para os hidrocarbonetos. Hum. Já chegou em composto cíclico, fechado ou aromático? Não, Beleza. É, a gente está bem avançado mesmo na química. Isso pois aí é. já é assunto de segundo bimestre. Aí, ó, cetona. A cetona, ela tem a carbonila no meio da cadeia. Então, para começar a ter cetona, tem que ter no mínimo 3 carbonos, né? Porque se eu tiver só 2, não tem uma posição central. A partir de 3 carbonos, aí é de 3 carbonos, eu não preciso indicar a posição. Porque se eu falo que é uma cetona de 3 carbonos, obrigatoriamente vai dar no carbono 2. Mas a partir de uma cetona de 4 carbonos, eu tenho que dizer qual é a posição da carbonila. Apesar de que butanona só existe a posição 2. Não tem como ser na posição 3. A butanona também não precisaria indicar. Mas aí aqui sim, ó. Pentan, 2 ona. A carbonila pode estar na posição 2 ou a carbonila pode estar na posição 3. Se ela estiver na posição 4, não é mais posição 4.
Ele vira posição 2 porque a contagem vai começar da direita. Beleza? Uhum. Aí olha só, algumas questões trazem moléculas complexas como a jasmona, que é a essência do óleo de jasmim. Entretanto, solicito apenas para identificar a função. Para tanto, basta procurar o grupo funcional. Então aqui ó, tem uma molécula bem grande, é uma carbonila fechada, né? Então aqui, se tu fosse só pensar na cadeia principal, tem 5 carbonos. 5 carbonos formando uma cadeia fechada. Como é o nome? Sem contar a Um ciclo. carbonila. É ciclopentano. Ciclopentano. Mas tem uma carbonila. Então como vai ser? Ciclo o quê? Pentona? Pentanona. Pentano. Seria uma ciclopentanona. Só que tem uma saturação, né? Uhum. Então seria uma ciclopentenona. E aí tem que dizer qual é a posição da carbonila, qual é a posição da insaturação. E depois bota as ramificações. Na posição 3 eu tenho metil, na posição 2 eu tenho um pentenil, porque tem uma insaturação aqui. Aí ia ficar um nome bem comprido. Mas aí como eu tô falando, né? Às vezes a questão traz uma molécula bem grande, mas só precisa do quê? Identificar o grupo funcional. E aí tu vai classificar. Ah, isso aqui, A ou EA gosta muito de fazer questão assim. Dá um monte de molécula, umas moléculas complicadas, mas é só para tu identificar o grupo funcional. E aqui o grupo funcional tá aqui, ó. Carbonila. E aí tu fala que é uma cetona. Beleza? Tá. Bora lá. Nome dos compostos abaixo. Essa letra A é aldeído ou cetona? Não, aldeído. Uhum. E a de baixo? Nossa. Aldeído. Uhum. E a C? Cetona. D. Cetona. E a última? Cetona. Uhum. E aí como é que a gente faz a nomenclatura de aldeído? Dá o nome da cadeia principal, bota, aliás, bota a ramificação, bota a cadeia principal e termina com al. Tem ramificação na letra A? Não. Não. Então tu só vai botar a cadeia principal. Tem quantos carbonos na cadeia principal? 3. 3. Qual é o prefixo para 3? Não, próprio. Próprio. Tem ligação dupla? Não. Então, ó, vai ser um prop. Não tem dupla, né? E a família, o grupo funcional é cetona, perdão, é aldeído. Tu usa al. Aí vai ficar como? Propanal. Beleza? Uhum. Na letra B já tem uma ramificação, né? Uhum. Qual é a posição da ramificação? É 4. Isso. E a cadeia principal tem quantos carbonos? 5. Então tu vai usar qual prefixo? Pente. Vai, fala aí. Primeiro ramificação, depois cadeia principal. É 4 etil. 4 etil. Pentanol. E aí como? Pentanol. Pentanol. Pentanal. Parecia que tu tava falando pentanol, como se fosse um álcool. Eu falei mesmo, mas eu corrigi. Beleza. Aí o outro é cetona, né? Não tem ramificação. Então tu só vai se preocupar com a cadeia principal. Quantos carbonos tem na cadeia principal? Então, 5. 5. Então vai usar pente de novo. Só que na cetona, a partir de 5 tu tem que dizer qual é a posição da carbonila. Olha para essa molécula e me fala qual é a posição da carbonila. 3. Uhum.
E aí tu coloca esse 3 antes do sufixo da cetona, que é o sufixo ona. Aí vai ficar como? Pente, na posição 3, eu tenho a carbonila da cetona. Pente 3-ona. Eu gostava mais, antigamente, era assim, ó. 3-pentanona. Ah, faltou esse pente aqui, tá incompleto. Pentan 3-ona. Beleza? Só. Qual é o nome da de baixo? É hexan Aham, 3-on. isso. Aí a letra E tem ramificação, tá? Uhum. Aqui e aqui. Vê se consegue fazer o nome dela. É 2 de metil. 2,2. É 2,2. De metil, aí pentan 3-on. Perfeito. Show. Escreva a fórmula dos seguintes compostos. Deixa eu ver o que vem depois. Só deixar essa daqui por último, porque tu vai ter que compartilhar a tela. Bora fazer a 13. Depois a gente volta para 12. A acetona é um composto carbonílico com 3 átomos de carbono e cadeia saturada. Então, ó, fala que é carbonílico, são 3 carbonos, não tem dupla. A acetona, ó, é uma acetona. Assim, ó. A acetona é uma cetona. É a acetona popular, né? Que usa para remover esmalte, não sei o que, pente orgânico. Desenha a fórmula dessa cetona aí. São 3 átomos de carbono. Aí tu coloca a carbonila, completa com hidrogênios. Aí tu vai ver qual é a fórmula. Yes, a B. Bora lá. 3 carbonos. E aí a carbonila tá Uhum. no meio, beleza? Uhum. Então, não pode ser a D e a E porque só tem um oxigênio. Então é uma dessas 3 aqui. Quantos hidrogênios tu botou no primeiro carbono? 3. E no segundo? 1. Mas ele já tá fazendo 4 ligações. Ah. É a dupla, né? Uhum. E o outro 3. Então a resposta desse é a letra A. Tu contou a dupla como se fosse uma ligação só, né? É. Pois é, tem que ficar ligado nisso. Tanto é que, tipo, quando a gente faz ligação tripla, o carbono nem pega hidrogênio, não pega mais nada na verdade. Ele fica que nem um oxigênio, ó, sem ramificação, só ligando um pedaço da cadeia com outro pedaço. Fórmula mínima. Tu lembra o que é fórmula mínima?
Ó, vou fazer um anel de benzeno. Hum. Aí dupla, simples, dupla, simples, dupla. E aí cada carbono pega o seu hidrogênio. Então olha só. No anel de benzeno eu tenho 6 carbonos e 6 hidrogênios. Essa é a fórmula da molécula. Fórmula molecular. Só que simplificando a proporção, ó, os dois têm 6. Eu posso simplificar por 6 nos dois átomos, como se fosse uma fração. Aí fica só assim, ó, CH. Que é a proporção, né? Para cada um átomo de carbono, eu tenho um átomo de hidrogênio. Essa é o que ele chama de fórmula mínima. Lembrou? Ok. Aí ele quer saber qual apresenta a fórmula mínima diferente dos demais. Então a gente vai escrever esses compostos. Desenhar a molécula. Como eu fiz aqui, ó. Começa com a molécula, escreve a fórmula molecular e simplifica para a fórmula mínima. Eu vou fazer contigo aqui a primeira. Bora ver se tu consegue fazer a segunda. Bora ver se tu consegue fazer a segunda sozinho. Butanol. Qual é a função dessa molécula? Como funciona? A gente viu até agora a função álcool, Ah, função fenol, álcool, fenol e já foi éter. A gente viu éter, né? Metox, propano, né? Lembra? E aldeído cetona. O álcool era assim, ó. O fenol era anel aromático. O éter era o oxigênio no meio dos dois. O aldeído é a carbonila terminal. E a cetona é a carbonila no meio. E aí, qual é a função da molécula da letra álcool. A? Álcool. E aí tu vai começar, ó, butanol. Começa com a cadeia principal. But são 4. Na posição 2, eu vou ter a hidroxila, a oxibrila. Aí o resto é completar com hidrogênios. 3 aqui, 3 aqui, 1 aqui, 2 aqui. Fez aí a molécula do 2-butanol, que era para ser butan-2-ol, né? Essa questão aqui é antiga. Aí eu vou contar, ó, carbono, hidrogênio, oxigênio. Quando a gente vai escrever uma molécula, a gente normalmente segue essa ordem, ó, dos Chomps. Então, se tivesse carbono, hidrogênio e fósforo. Fósforo e oxigênio, né? Primeiro botava oxigênio, depois botava fósforo. 4 carbonos, 1 oxigênio. Aí quantos hidrogênios aí? Vê quanto é que dá. Isso. Isso. Então, não dá para simplificar por causa do oxigênio que é 1. Ó. O carbono é par, o hidrogênio é par. Se o oxigênio fosse 2, dava para simplificar. Nesse caso, a fórmula molecular é exatamente igual à fórmula mínima. Beleza? Vou escrever aqui, ó. C4, CH10, ó. Vê se tu consegue fazer 2 butém 1-ol. Que vai ser a insaturação. Esse 1 é da insaturação. Na verdade, esse nome era para ser assim, ó.
But 1 em 2O. Beleza? Tô. Já? Já. Como é que ficou? C4 é H8. Ó, Ó. certo. Seria assim, né? 4 carbonos. Na posição 1, uma insaturação. Na posição 2, ah, não. Tá trocado na verdade, Matheus, perdão. Não tem como na posição 2. Ah, não, é álcool. Tá certo, tá certo. Pensei que era aldeído. Aí completa com hidrogênios. 2 aqui, 2 aqui e 3 aqui. Dá 8? Sim, dá 8. Podia pensar assim também, ó. A função A é um álcool. É um álcool saturado. Não tem dupla ligação. A letra B é um álcool que tem dupla ligação. É um álcool insaturado. E a dupla ligação é o prefixo en, como é álcool, ol. É um enol. A gente falou um pouquinho de enol quando comentou sobre os alcoóis, né? Ele vai ser mais importante lá na frente. Porque ele vai se quebrar aqui, vai acontecer uma reação química entre o oxigênio e essa dupla ligação. Então, na letra A, a gente tem um álcool saturado, na letra B, a gente tem um enol. E aí, como o enol, a diferença do enol para o álcool normal é só uma dupla ligação, a diferença da fórmula é só 2 hidrogênios. Porque tu lembra que cada vez que eu faço uma ligação pi, eu tenho que arrancar 2 hidrogênios? Lembra que quando a gente estava fazendo fórmula, né? Tipo assim, ó. Esse daqui é um hexano. Se eu botar uma dupla ligação, eu arranco 2 hidrogênios. Se eu botar outra dupla ligação, mais 2 hidrogênios. Se eu botar uma tripla ligação, então é como se fosse 2 duplas ao mesmo tempo. Então arranca 4 de uma vez, beleza? Tá. Fazendo essa analogia, Matheus, como tu acha que vai ser a fórmula da letra C? Olha a letra B e compara com a letra C. Qual é a diferença delas? É onde fica a hidroxila. Só a posição da hidroxila, né? Vai mudar só a posição da hidroxila. Mas tu concorda comigo que as ligações químicas vão ser todas as mesmas? Em quantidade?
Só vai mudar a Uhum. posição onde vai acontecer tal ligação. Então a Não fórmula sei. não vai mudar. C4H8O vai ser igualzinho a outra. Porque a única coisa que vai fazer é pegar esse hidroxila e jogar pra cá. E ela vai trocar de lugar com o hidrogênio. Beleza? Uhum. Agora faz a letra D, que é um aldeído. É C4, Ah, H8, ó. isso. Porque tu pode pensar assim, ó. Se na outra tinha uma dupla ligação entre o carbono e outro carbono, no aldeído vai ter uma dupla ligação entre o carbono e o oxigênio. Esse oxigênio que era saturado. Aqui vai ser um oxigênio insaturado. Então, tipo, é que nem aquilo que eu tava falando contigo. Vão ser as mesmas ligações, só vai trocar a posição entre eles. Beleza? Uhum. E a butanona, como é que fica? Isso é assim também? Também, porque a gente só vai mudar a posição. A diferença entre o butanal e a butanona é a mesma diferença entre o 2-buteno, o 2-butenol e o 3-butenol. Porque eu só vou mudar a posição do grupo funcional. Na letra B e na letra C eu troco entre a posição 2 e a posição 3. E na letra D e a letra E eu vou trocar entre as pontas e o meio. Vai ser igualzinho. Então quem é a molécula diferente aí? É o álcool normal, da letra A. Essa questão ela é boa para introduzir o próximo assunto que a gente vai estudar em química, que são isômeros. Isômeros. São compostos que têm a mesma fórmula. E aí, quando a gente fala de isômeros, um tipo de isomeria é isomeria de função. São funções diferentes. Uma isomeria de função bem batida nas questões é essa: aldeído e cetona. Porque são funções diferentes, eles participam de reação de forma diferente. Um aldeído, como a carbonila está na ponta, ela está muito mais fácil para fazer reação. A cetona, como a carbonila está no meio da cadeia, ela está meio que escondidinha. Então é mais difícil de fazer reação com cetona. Mas aí a gente viu aldeído com cetona, que é a letra D e a letra E, né? Tem a mesma fórmula. Mas também, ó, enol, que é um álcool insaturado. Beleza? Uhum. Aí é a mesma coisa. Bora ver se a gente consegue.
Ah, não, não, mentira, não é a mesma coisa não. Em todos os compostos abaixo, a fórmula molecular também corresponde à fórmula mínima, exceto em. Então vai ter uma situação que vai ter um número ímpar, ou no carbono, ou no hidrogênio, ou no oxigênio. E aí, a não ser que seja tipo assim, ó, 3 e 6, normalmente o número ímpar ele quebra o esquema. Então tu tem que escrever a fórmula de cada um e ver qual é o que não dá para simplificar. Aliás, qual é o que dá para simplificar, né? Porque ele fala que a fórmula mínima e a fórmula molecular são iguais, ó, correspondem. Faz aí, a do propeno e a do metano. Aí tu me diz quanto que dá dos dois. A molecular. Dá pra fazer com a fórmula geral, né? Isso, pode ser também. O ideal é que tu faça com a fórmula geral. A do propeno é C3H6, né? Isso. Bom, ele quer o que é ceto, né? Então já vai ser propeno. Porque a fórmula mínima do propeno Hum, é CH2. E aí, como ele diz que todos correspondem, exceto um, aquele que não corresponde ao propeno. O metano é igualzinho à fórmula mínima com a fórmula molecular. Aqui é 6. O etanol não dá para simplificar por causa do O, só tem um. O metanol só tem um oxigênio. A acetona, que é a propanona. Ah, uma coisa importante, Matheus. A gente fez uma questão com acetona, né? Acho que foi a primeira. uhum. Tu tem que saber, a questão pode falar, mas tu tem que saber que a acetona é a propanona. Que nada mais é do que a menor acetona que tem, de 3 carbonos. Essa daí é a acetona. Beleza? Tá. Então, ó, C3H6O. Aí esse O sozinho aqui, ó, quebra o esquema. Porque, não, porque na verdade ele já está na forma reduzida dele. Não dá para simplificar. O único que daria para simplificar seria o propeno. Beleza? Beleza. Aí tem compostos carboxílicos, que é uma derivação dos compostos carbonílicos. Mas antes disso, tu vai fazer essa questão aqui, ó, compartilhando.
quiser botar só H2, H2, H3. Hum. Beleza. Só que aí é o seguinte, ó. A forma como tu escreveu esse carbono ainda tá estranho, porque parece que é o hidrogênio que faz a dupla ligação com o oxigênio. Ah, Ou tu faz todo mundo junto, CHO, né? Tinha questão que a gente via que era só CHO. Ou tu faz C dupla O, aí ligação com hidrogênio. Beleza? sim. Aí, como é que fica a do hidrogênio? Fica O assim? hidrogênio. Não, mas aí o hidrogênio se liga no carbono. No carbono tu puxa uma ligação pra cima ou pra baixo. Isso, pode ser. Uhum, tá bacana. Tá certo. E Matheus, Hum. o teu carbono 3 tá fazendo quantas ligações? Ah, Tá. E o teu carbono 5? pois é. Então, num carbono tu fez o hidrogênio a menos e no outro tu fez o hidrogênio a mais. Tá compensando, velho. Tem que ficar ligado nesse negócio, porque tipo assim, a gente pensa assim, né? Carbono no meio é 2, CH2, e É. carbono na ponta é CH3, mas tu tem que ver qual é a ligação que ele está fazendo. Aí esse daí é uma nomenclatura que não é oficial. Cetona dimetílica. Então olha só, faz assim primeiro, faz uma carbonila. Carbonila de cetona, tá? Na carbonila de cetona a gente bota hidrogênio Então já faz o. pra baixo, Precetona é o pro. no meio. Puxa mais isso aí, por aí. Hum. C, aí dupla pra baixo. Isso. Aí quando ele fala assim, ó, cetona dimetílica, é porque tem dois metil, um de cada lado. Então no teu carbono, para um lado tu puxa um CH3, que é o metil, e pro outro carbono tu puxa outro CH3, que é outro metil. Tá aí, ó, uma cetona dimetílica, com dois metil. Que na verdade, como é o nome dessa cetona pela IUPAC? É aquela lá, né? Aquela lá, Propa. Propan. Lona. propanona, que é conhecida como Ah, acetona. acetona. Aí na letra D, ele fala assim, ó, cetona etil para toluílica. O toluío faz o anel de benzeno. Quando a gente escreveu toluío. É aí pelo meio, não faz muito pela uma ponta não, faz mais pelo meio.
coloca um CH3 em algum lugar desses aí. Normalmente a gente bota em cima para simbolizar a posição 1. Mas não é obrigado não. Tá, então aí tu tem, ó, um metilbenzeno. O toluil é um dimetilbenzeno. E aí tem que ver qual é a posição do outro metil. Porque o primeiro metil que tu bota sempre é a posição. Num benzeno, na verdade, composto cíclico, a primeira ramificação, ou grupo funcional, sempre é a posição 1, né? Que começa pela ordem de importância. Aí o resto tu vai girando, horário ou anti-horário. Nesse caso aí ele fala assim, ó, para tuloílica. Então, tu consegue copiar as coisas aí? Selecionar e copiar? Consigo. Tá. Então escreve aí embaixo, metilbenzeno, é o nome dessa molécula. Aqui. Embaixo da molécula. Benzeno. Benzeno. Assim? Isso. Aí seleciona ele e joga para a esquerda. Aí copia do lado. A molécula, não o nome, só a molécula, tá? Assim, né? Pode acontecer também. Beleza. Agora a gente vai fazer um dimetilbenzeno. Vai colocar um outro metil nessa molécula. E qual é a posição do outro metil? Aí ele fala assim, ó. P-tuloil. O P é de para. Tu lembra onde que a posição para? Aqui embaixo. Isso. Então, ó, tu vai colocar o nome dele embaixo. Dimetilbenzeno. Aliás, espera aí. 1,4 dimetilbenzeno. Ou P-tuloil. Tuloil é um dimetilbenzeno. Aí tem o ortotuloil, o metatuloil e o paratuloil. Beleza? Uhum. Aí olha como é que é o nome da cetona. Cetona etil paratuloílica. Lembra como a gente fez a cetona dimetílica, que era usando o metil de um lado e o metil do outro? Uhum. A da letra B, ela vai ser parecida. De um lado eu vou ter um etil e do outro lado eu vou ter um paratuloil. Perdão, Matheus. O nome dessa molécula é paratuloeno, não é toluil. Paratuloeno. Esse que tu fez agora. Porque o que, que é quando é um final io? Tipo metil, propil, benil, benzil. É um grupo, né? Como é que nasce um grupo? Tu pega uma molécula e normalmente tu arranca um hidrogênio. Nesse caso, tu vai arrancar um metil, vai ficar só a ligação dele. Então pega o paratolueno que tu desenhou. Acabou a página, né? Fazendo. Pega Ah, tá, beleza. Seleciona esse paratolueno, a molécula. Aí copia do outro lado. Beleza. Agora vai nesse CH3 de baixo e apaga ele. Mas deixa só o tracinho, tá? Pronto. Então o que que tu tem aí? Um para-tuloil. Ele é derivado do para-tolueno. Beleza? Uhum. Aí a letra D diz assim, ó. Cetona etil para-tuloílica. Então no meio tem uma cetona. De um lado da cetona vai ter um etil. E isso, bem aí vai ser a carbonila. C dupla O. Aqui. Aí tu bota deitado porque tá em pé, né? E embaixo
pode botar o etil, tu pode botar só C2H5. Isso, beleza. Essas nomenclaturas são difíceis de cair. Eu passei mais pela questão de vocês desenharem estrutura, entendeu? Mas é difícil de cair essa nomenclatura porque não é da UPAC. A não ser que a questão fale o nome popular, né? Ou esse nome não oficial e dê dicas para tu fazer o oficial. Tá, então agora só falta. Ah, e bota o nome dela aí. Cetona etil tetuloílico. Aí sabe como fica legal? Tu pega duas cores. Aí tu pega uma cor e passa debaixo do etil sublinhando. E aí tu circula o etil na cetona, na molécula, com a mesma cor. Aí tu pega outra cor diferente, em verde, aí bota no paratuloílico, no P também, né? Isso. E aí tu circula essa parte da molécula. Isso. Show. Aí bora fazer o outro. O outro é mais de boa. 4-metil hexano 2-ono. Essa não é a posição, Matheus. Tu tinha feito em qual posição antes? Um 5. Isso. Eu comecei a contar daqui. Da carbonila. Pois é, tu conta da ponta. Porque senão o primeiro é carbono e esse é o carbono menos 1. Ou 0, sei lá. É a minha dica. Esse daí, se tu não quiser apagar, tu pode só puxar um hidrogênio, né? Oi? Esse quarto carbono. Alô? Oi, tá me ouvindo? Tô. É que teu microfone, às vezes ele abafa, assim. Estranho. Aí fica bem baixo. Aí tu fala de novo, Ah, tá. fica normal. Aí esse carbono, na posição 4, tu poderia só ter puxado o hidrogênio, pra não apagar ele, entendeu? Na verdade, Hum. todos os carbonos tu pode só puxar um hidrogênio pra não apagar. Mas às vezes é jogo, no caso do que tem dois carbonos, eu acho mais jogo, tipo, em vez de tu escrever dois hidrogênios, botar CH2. Mas assim também dá na mesma coisa. Isso, e aí bota assim, CH3C nessa ponta. Beleza. Ok, terminamos os compostos. É só isso de. Composto carbonílico, sim. Aí dá uma Mas tem mais movimentada. compostos. Aham. A minha ideia era fazer composto aldeído cetona e física, né? Como não deu pra preparar o assunto de física. Eu não tô conseguindo nem usar borracha. Olha aqui, ó. Botão direito. Tu tá vendo o meu botão direito? Opções aqui que aparece? Tô. Pois é, olha aqui, ó. Não aparece canetinha, nem marcar texto, nem borracha. Eu só posso trocar a cor da tinta. Deixa eu ver o que Eduardo responde. Ela disse que tava fazendo questões.
Ok, bora lá. Compostos carboxílicos. Então, o grupo funcional, esse daqui é mais comum, né? Que o do aldeído, CHO, eu não vejo tanto em questões. É bem comum ver ele assim, ó. C dupla O e o hidrogênio. Agora esse aparece mais vezes. Ah, tá. Não vai aparecer mesmo não. Boicotou a gente hoje. Aí, o grupo funcional dos compostos carboxílicos, no caso aí de um ácido carboxílico, né? Porque a carboxila em si é só o COO. Aí olha que bonita essa história de amor. A união de uma oxidrila com uma carbonila. Então olha só aqui, ó. Carbonila, hidroxila. Aí eu vou juntar o C dupla O com o OH. Aí vai ficar assim, ó. Aí eu chamo isso de carboxila. Entendeu? Uhum. Então a carboxila é um tipo especial de carbonila que se juntou com o OH. Aí tu pode fazer, na hora de desenhar, tu pode desenhar ele completo. Ou tu pode só botar assim, ó. COOH. E aí nos compostos carboxílicos, tem uns 4 ou 5 tipos de compostos carboxílicos. A gente vai ver aqui primeiro o ácido carboxílico. Mas todos eles vão ter essa estrutura de COO alguma coisa. Então olha só. A carboxila é o grupo funcional dos ácidos carboxílicos e esses geram os demais compostos carboxílicos por meio das reações. Então olha como é que é a representação do ácido carboxílico. R, aí C dupla O, OH. Ou então pode ser só assim, ó. R, C, O, OH. E aí a nomenclatura. Tu começa com a palavra ácido, aí tu fala das ramificações, aí tu vai para a cadeia principal. Aí na cadeia principal tu dá o número de carbonos, mostra em saturação se tiver, mas é difícil de ter em saturação. E o final, o sufixo que identifica essa função é o sufixo oico. Então, tipo assim, ácido pentanóico, ácido metanóico, ácido hexanóico. Aí tu fala as ramificações, né? Ácido 3-metil heptanóico, por exemplo. Aí olha só. Existe uma nomenclatura que ela é antiga, mas tipo assim, em biologia a gente ainda usa bastante, que é usar letra do alfabeto grego. Tipo É. assim, ó. No, no primeiro carbono, porque o ácido carboxílico, se tu observar, ele tem uma característica parecida com o aldeído, que ele vai estar sempre na ponta. Ele não vai estar no meio. Essa carboxila não vai aparecer no meio. Se a carboxila aparecer no meio é outra coisa. Um éster, um sal, alguma coisa assim. Mas o ácido carboxílico, que é a carboxila com o hidrogênio, ó, sempre vai ser na ponta. Então ele vai ser a posição 1. A posição 2 eu chamo de carbono alfa. A posição 3 é o carbono beta, gama, delta e assim vai, na ordem do alfabeto grego. Então olha só, o nome desse ácido pela IUPAC atualmente é assim, ó. Na posição 4 tem o metil. 4-metil, e ele tem 5 carbonos, pente. Só tem ligação simples, oico, que é da função. Então é um ácido 4-metilpentanoico. Mas como na posição 4 aparece o metil, a posição 4 também é chamada de posição gama, porque é a quarta letra, aliás, terceira letra, né? A primeira é como se fosse zero, aí vem alfa, beta, gama. Então poderia ser chamado assim, ó, alfa, gama, metilpentanoico. Aí eu coloquei isso daqui porque isso daqui tem alguma significância na biologia, na bioquímica. Olha esse outro exemplo aqui, ó. Tem uma dupla ligação.
Então, ainda tá errado esse nome aqui, tá? Porque isso daqui eu tirei print do livro. Era pra ser assim, ó. Ácido. Na posição 3 eu tenho metil. 3 metil. Aí ele tem 6 carbonos. X. Na posição 2 eu tenho uma saturação em enoico. Aí aqui não tem número, né? Não separa por hífen. Enoico. Beleza? Beleza. Alguns nomes de ácidos são consagrados pelo uso. Então, olha só. O ácido metanoico, também chamado de ácido fórmico, porque vem de formiga. O ácido, já ouviu falar de fórmica, que é um tipo de material plástico para construção civil? Não. Pois é, tipo, ele faz um negócio parecido com PVC, ele também faz móveis. Assim, um móvel assim que tem uma aparência um pouco mais de plástico é uma fórmica. Como que os químicos obtinham o ácido fórmico, que depois dá origem à fórmica, né? O formiato. Eles pegavam um monte de formiga, aí botavam as formigas no balão, aí colocavam um solvente, não sei, tipo álcool, alguma coisa assim, e aí botava para ferver. Aí isso daqui evaporava, vinha lá no tubo, condensava e pingava, né? Que é o processo de destilação. E o que pingava aqui no outro lado era o tal do ácido metanoico, o ácido fórmico. Porque, tipo assim, quando uma formiga te pica, aquele, aquela coceira que dá é esse ácido dela. E como é um ácido volátil, ele evapora rápido aqui. Então, essa é a história do ácido fórmico. Formaldeído também, que é o metanal, o aldeído de um carbono. Tem essa história também, de formiga. Aí o ácido etanóico, também é conhecido como ácido acético, que é o ácido característico do vinagre. O vinagre, ele não é ácido acético puro. O vinagre, ele tem tipo assim, 1 litro de vinagre vai ter 50 ml de ácido acético e o resto é água, aproximadamente, né? Tem umas outras coisas, mas o principal do vinagre é isso. A origem é do latim, quando os romanos faziam lá o vinho, ele azedava, porque o vinho ele é formado de açúcar e o açúcar é um monte de álcool. Aí esse álcool ele sofria reação, aí virava ácido carboxílico, que era o ácido acético. Aí um outro ácido bem famoso, que por isso que a gente quando vai contar, né, NET, ET, PROP, BUT. Esse BUT veio do ácido butírico, que vem da palavra inglesa butter, que é manteiga. Então isso daqui é o ácido da manteiga quando ela meio que estraga, ela fica rançosa. Ela não fica tão cremosa, né? Ela dá umas travadinhas no gosto dela. Era porque acontecia a mesma coisa. A gordura sofria lá uma reação que virava esse ácido, ácido butírico. E aí por isso que a gente chama de butanóico. Tá. Aí ó, alguns ácidos carboxílicos. Aliás, um ácido carboxílico, né? Anel de benzeno, o ácido carboxílico do anel de benzeno, ácido benzoico. Aí aqui, parecido com aquele do aldeído, que tinha um dial, né? Que eram dois aldeídos, um em cada ponta. Eu posso ter um dioico. O ácido dioico eu ainda acho mais comum em questão, como assim, né? Não é que ele vai aparecer direto, mas é mais fácil aparecer um propano dioico, por exemplo, ou etano dioico, hexano dioico, do que um que tem dois aldeídos.
Aí o bom que são pontas, né? Tu não precisa identificar número de nada, é só falar dioico. Já sabe que em cada lado vai ter, em cada ponta vai ter um CHO. COOH. Aí eu faço um destaque, né? Cuidado para não confundir aldeído com ácido carboxílico correspondente, porque a estrutura só difere de um oxigênio. Então olha só aqui a fórmula do ácido butírico e a fórmula do butanol. Então, ó, tu sabe como é que funciona esse parênteses aqui, né? Esse colchete? Ele vai dizer quantas vezes repete aqui, ó. Que nem como se fosse uma colocar em evidência na matemática. Hum. E aí qual é a diferença? Esse daqui tem um oxigênio entre o carbono e o hidrogênio, esse daqui não. Ligação direta. Mas um é aldeído e o outro é ácido. Aí vamos para os grupos derivados. Então, ó, eu já falei para vocês do grupo alquila, do grupo arila. O alquila, ele é derivado de alcano. O arila é derivado de anel de benzeno, aromático. E aí a gente vai ver agora o grupo acila. Então o grupo acila é derivado do radical carboxila. Só que a gente vai tirar o OH dele. Então olha só. É como se fosse a carbonila, né? Só que isso daí é a base para formar outros compostos. Então olha só, metanoíla. Pensa assim, como se fosse um metanal, uma ramificação derivada do metanal. Porque se eu botar aqui, ó, o hidrogênio, ele vira metanal. Se eu botar OH, ele vira ácido metanóico. Então, sem isso, ó, disponível, né, uma pecinha de encaixar. Para encaixar numa cadeia principal, o nome desse grupo é metanoíla. Esse daqui é o IUPAC. E esse outro aqui é o antigo. Então, olha só, com 2 carbonos e a carbonila. Então, é uma etanoíla. Esse é o nome IUPAC. Ou acetila é o nome antigo. E se tiver o anel de benzeno, benzoíla. Aí se tu juntar o tanto de nome que a gente aprendeu nessas 3 aulas de compostos oxigenados, já é um bocado de coisa. Ainda tem mais um pouquinho. Por que é importante esses grupos acila? Porque eles vão ser a base dos derivados. Ó. Então pega um ácido carboxílico, faça algum tipo de reação com ele, aí ele vai dar origem a uma outra família, a um outro grupo. Está dentro de compostos carboxílicos e está dentro de compostos carbonílicos, mas tem uma parte separada para eles. Então, ó, pode ser um sal. Aí, por que é o sal? Porque aqui eu tenho um cátion. Então vai ter ligação iônica. É a primeira vez que a gente vê ligação iônica dentro da química orgânica. Porque antes era só ligação covalente. Então aqui vão aparecer cargas. Pode ser um éster. Aí tem que tomar muito cuidado. Porque assim, ó, tem o éter, tem o éster. Como que é o éter? Eu tenho aqui uma cadeia, aí eu tenho oxigênio, e aqui eu tenho outra cadeia, tipo assim, ó. C2H5O CH3. Metoxetano. Lembra disso? Uhum. Aí agora a gente vai ter o éster. Como que é o éster? Vai ter uma cadeia, aí vai ter a carboxila,
Aí vai ter outra cadeia. Aí a gente vai usar muito metanoato, etanoato, dipropila, etila, formila. Então a gente vai ter que identificar qual é a parte que veio do ácido e qual é a parte que veio do álcool, que são os dois compostos que vão reagir para formar os ésteres. Anidrido e cloreto é bem mais raro de aparecer. O anidrido são dois ácidos que se juntaram, ó. Era assim, ó. Pronto, tá aqui o original dele, ó. Em cima tem um ácido e embaixo tem outro ácido. Aí eu arranco a molécula de hidrogênio, eles vão se emendar. Aí quando eles vão se emendar, aí só dá para apagar tudo. Deixa eu ver aqui. Quando eles forem fazer essa emenda, vai ficar só o oxigênio ligando os dois carbonos. Aí isso daqui é a característica do anidrido, que é um composto derivado de ácido carboxílico. E o cloreto de ácido é uma reação, na verdade podia ser fluoreto, como é que é o nome? Flúor, cloro, bromo e iodo. Aleto. É um aleto de ácido carboxílico. Podia ser cloreto, brometo, fluoreto, iodeto. Aí tu fala qual era o ácido original. Então aqui, ó, repara que apareceu um monte de coisa, né? Porque na primeira parte a gente viu só cetona e aldeído, só cetona e aldeído. Quanto mais a gente vê funções novas na química orgânica, menos detalhe a gente entra nessas funções. Não sei se tu lembra, mas a primeira aula de oxigenados foi só álcool. A aula todinha foi álcool. Aí no finalzinho falei de fenol, que é um álcool de composto aromático. Aí depois compostos carbonílicos. A gente começou com compostos carbonílicos, terminou hoje. Aí agora, ó, eu já te mostrei 5 funções: ácido carboxílico, sal de ácido carboxílico, éster, anidrido e cloreto de ácido carboxílico. Quando a gente for ver funções nitrogenadas, também vai ser assim: um monte de função rapidinho uma atrás da outra. Tá, bora ver aqui nomenclatura no éster. Então olha só, na hora de formar o éster, eu pego um ácido carboxílico e eu arranco o hidrogênio desse ácido carboxílico. Por isso que aqui aparece menos H. Ó. O hidrogênio está sendo removido. E eu vou adicionar um grupo alquila. Esse R aí, R', é um grupo alquila, que veio de um álcool. Só que aqui, ó, esse alquila não é de álcool, tá? Tipo, o nome de alquila é de alcano. Por que eu falo que ele veio de um álcool? Porque a reação dele, tipo assim, ó, CH3, dupla O, OH. Como é o nome desse ácido, Matheus? Tem dois carbonos, né? Uhum. Então vai ser ácido com dois carbonos, chama como? É et. Et. E aí sempre no final do nome do ácido carboxílico, oico. Então esse daqui é o ácido. Não, oico não. Et, aí ligação simples an, aí o oico. Etanóico, beleza? Só. Como é o nome do ácido carboxílico com quatro carbonos? Butanoico. Isso. Com seis carbonos? Hexanoico. Isso. Essa é a pegada para dar nome de ácido carboxílico. Aí esse ácido carboxílico vai reagir com um álcool. CH3OH. Na hora que for acontecer essa reação, quem é que vai se juntar? O OH com a hidroxila. Parecido como se fosse uma reação de sal
lá na química do primeiro ano, lembra? Ácido mais base formando sal e água. Ó, Lembro. esse carinha vai se juntar com esse carinha aqui, ó. Vai formar água. E aí o que sobrou? Quando eu pego a oxidrila e arranco do álcool, o que sobra? Só o CH3. E como é o nome do CH3? Metil. Beleza? Tá. Só que esse metil, para nome de ácido, de éster, a gente vai chamar ele pelo grupo metil, é o nome dele de alquila. A gente vai chamar pelo nome dele de acila. E como é o nome dele de acila? Metanoíla. Então, olha só. Nomenclatura. Começa com o nome do ácido. O final dele vai ser ato. O óico, que era o nome dele de ácido, quando ele se tornar um éster, vai virar ato. Tu lembra que em ácido e sal tinha isso? O íco vira ato, o Uhum. oso vira... Pois é, aqui vai ser parecido. Então, nessa reação que eu fiz, foi o ácido etanóico. O ácido etanóico, ele vai dar origem ao etanoato. Beleza? Beleza. Então, ó, o ácido etanóico perde um hidrogênio, vai virar um éster. Quando ele virar um éster, o nome dele vai ser etanoato. Aí tu fala etanoato de... Aí vem o grupo acila. O grupo acila é o que está do outro lado. O grupo acila, ele está em contato direto com o oxigênio. Porque se o cara for malvado na questão, ele pega a molécula e desenha ao contrário. Mas o teu parâmetro, por mais que ele troque de ordem, o grupo acila, ele vai estar grudado com o oxigênio. O oxigênio saturado. Aí tu só conta os carbonos. No caso do metil, é um carbono. Então, metanoíla. Se fosse dois carbonos, ia ser um etil. O acila do etil é como? Etanoíla. Aí tu fala metanoíla, etinoíla, propanoíla, butanoíla, pentanoíla, beleza? Beleza. Então aqui vai ser um etanoato de metanoíla. E essa é a parada do éster. Aí se tiver ramificação, tu fala, né? Antes, tipo, 2 metil, 5 etil, etanoato de metanoíla. Ah, tá aqui, ó. Só que ele fez com ácido acético. Ele fez com nome popular. E o nome dele é o ácido com 2, né? Etanóico. Que foi o exemplo que eu fiz pra ti. Seria o etanoato de metila. Aí repara a troca que ele fez, ó. Ele arranca um hidrogênio, esse que tá de amarelo, ó. E no lugar dele ele bota aqui, ó, o CH3. Ei, metila. Ah, metila, deixa eu ver o negócio aqui. Grupo acilo. Hum, onde é que usa metanoíla? É verdade, isso daqui é com ila.
Tá, vamos usar esse para grupo acilo. Metila, etila, propila, butila, pentila. Aí olha essa outra reação. Ele pegou o ácido propanoico, aí ele arranca o hidrogênio e vai colocar um etil, que veio lá de um álcool, de um etanol. Então, ó, propanoato, que veio do ácido, de etila, que veio do álcool, que é o grupo acilo dele. Beleza? Uhum. Aí outros exemplos, ó. 2. Aí ele fez aqui bem simplificado, só numa linha, ó. Etanoato, 2 carbonos, de etila. Aqui só tem um carbono, ó. Aqui do outro lado tem 4 carbonos. Então, ó, metanoato de butila. Esse daqui ele fez com anel de benzeno. Benzoato de metila, aqui só tem um carbono. Acetato é aquela história. É a mesma coisa de etanoato. Etanoato. Porque o ácido acético é a mesma coisa que ácido etanóico. Então ele fez acetato de fenila, que aqui é o fenil. Ah, uma coisa para diferenciar, né? O fenil é assim, ó. O benzil tem um carbono antes de se ligar no anel aromático. Sal. A gente podia fazer questão logo de ácido carboxílico para não acumular muito. Aqui é só ácido carboxílico. Bora lá. Dá o nome dos seguintes ácidos. Na letra A, conta os carbonos. 62. Uhum. Então o nome dele vai ser ácido Etanóico. etanóico. E na letra B? Ácido butanoico. Na letra C? Ácido propanoico. Na letra D, a gente tem um ácido, só que ele está ligado no anel aromático. E aí? Aqui eu tenho um fenil ou eu tenho um benzil? Fenil. Benzil, porque tem um carbono aqui. Não Ó, existe ácido fenóico. Não dá para ter ácido fenóico, porque ia ter que ser assim, ó, o ácido fenóico. A dupla ia ter que estar aqui e o OH. E como já tem uma dupla ligação, esse carbono ia fazer muita ligação. Então aqui eu tenho um benzoico. E aí eu tenho um metil aqui, ó. Por numeração, Matheus. Qual é a posição do metil? Por numeração. 4. Isso. Então eu poderia falar assim, ó. 4 ácido. Sempre começa com a palavra ácido na frente. Ácido. 4 metil benzoico. Ou pelo sistema ortometapara. Qual é a posição do CH3 aí? B. Isso. Ácido parametil benzoico. Pode aparecer qualquer uma das duas formas. Vamos para a letra E. Quantos carbonos tu tá vendo aí na cadeia principal? É 6. Isso. Então como é o nome desse ácido? Hexanoico. Hexanoico. E na letra F? Esquece o metil por enquanto.
sem esse metil, como é o nome desse ácido? Benzoico? Ácido benzoico. Aí agora vamos considerar o metil. Aqui é a posição 1. O metil está em qual posição? 2. Então como é o nome dele? Ácido orto metilbenzoico. Uhum. Aí tu lembra, né? Tu pode representar o orto escrito por extenso, tu pode representar o metil, Uhum. mas aí quando tu for falar, o O tu fala como sendo orto, o M tu fala como sendo meta, assim por diante. Ou tu pode dar o número. Ácido 2-metil benzoico. Na letra G, como é que vai ficar o nome? Ácido. Aí, primeira ramificação, né? Aham. E 2, 3, nível 3. 2,3 Uhum. É de metil. metil Butanoico. butanoico. Perfeito. Quantos carbonos tu consegue enxergar na cadeia principal da letra H? É 5. Não. Não. Tu começou da direita, né? Aqui. Só que o carbono da carboxila tu não tem Ah, conta. é. E aí, qual é o nome dessa ramificação, Matheus? É o etil. Uhum. Então aí ele botou a cadeia principal, ele não botou retinha bonitinha, né? Tu sempre tem que lembrar disso. Que a cadeia principal é a cadeia mais comprida. Regras, né? Tem que ser, primeiro, a cadeia principal ela tem que conter a função. E aí eu posso fazer duas que contêm a função. Ou eu posso fazer essa assim, ou eu posso fazer essa assim. Então tem que ser a que contém a função, a mais comprida e a mais ramificada. Se tem duas que têm o mesmo tamanho, tu vai pelo número de ramificações. A que tiver mais ramificações é a cadeia principal. Ácido, aí fala ramificação. 2 etil. Isso. Hexanoico. Hexanoico. É, aqui ainda é de ácido. Vamos lá. Ácido propano dioico. O que isso significa? Ah, deixa eu ver uma coisa aqui. Esse daqui é bom tu compartilhar, Matheus. A gente já tá compartilhando. Ah, beleza. Então faz aí. Ácido propano dioico. Vai ser Come... duas, então? Vai ser duas, mas tu começa com o esqueleto da cadeia principal. Propano, né? Aí vai fazendo as pontas. Isso, aí faz nas pontas. Mas bota o C aí, O do, C. do prop. É, pra botar 4. Peraí. Ah, não, 3 tá certo, perdão. Aí numa ponta tu bota OOH. E Outra aí na também. outra ponta tu bota O, isso.
Beleza. Ácido heptanoico. O heptanoico vai ser bem simples. Faz com o modelo do palitinho, Matheus. A letra B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí nesse daí tu faz a carbonila, puxa pra baixo dupla O. Ela tem que fazer assim. Aham. Aí tu puxa o OH. Pronto, tá aí, ó. É propenóico. Tem uma ligação dupla. Hum. Se não diz Peraí, mas é propeno, né? Faz primeiro 3 carbonos do prop. Aí tu coloca a carboxila. Aí eu te pergunto, o carbono 1 pode fazer dupla ligação? Ah, não, Não, porque ele tô já está chegando. fazendo dupla com oxigênio, simples com hidroxila e simples com a cadeia carbônica. A dupla ligação não pode estar na posição 1. Então, obrigatoriamente, ela vai estar na posição 2, entre o 2 e o 3. Aqui? Isso. Aí, se fosse um butenóico, aí sim, no butenóico tu ia ter duas opções. Aí tu ia ter que dizer um número. Pronto, o resto é completar hidrogênio. Show, é isso aí. Aí um com ramificação, ó. Beleza, é isso aí. Tá aí. Ácido nem foi tão complicado, né? Não. Bora ver as derivações do ácido. Ah, Então a gente estava falando de éster. Aí olha só, a gente fez exercício de ácido. Aí eu comecei a falar de éster e entrar em sal orgânico. Bora fazer uma questão de éster. Deixa eu ver aqui. Essa 18, ó, é de éster. Aí o legal que essa 18, ela tá arrumadinha direitinho na forma, ó. Aqui é a parte, à esquerda, tá a parte do ácido. E à direita tá a parte que veio do álcool, que é uma acila. Aí eu te pergunto, Matheus, como era o nome disso daqui quando era ácido? etanoico? Ácido etanóico. Aí eu te pergunto, quando eu tenho um etanóico, ele vai virar éster, como é que fica o nome dele? Etanoato. Isso, etanoato. Aí vamos para o grupo acila. Um carbono, dois carbonos. Etila. Beleza? Uhum. E aí, como é que fica o nome do éster? Então, etanoato de etilo. Etanoato de etilo. Só toma cuidado para tu não ficar viciado de sempre olhar assim. Primeiro eu falo o nome da esquerda e depois eu falo o nome da direita. Uhum. Porque eu poderia trocar, né? Eu poderia desenhar assim, ó. CH3, CH2, O, aí carbono,
dupla oxigênio, CH3. Aí tu tem que ver, o grupo acila, ele vai se ligar no oxigênio. E o ácido na carboxila como um todo. Beleza? Tá. Vamos para a letra B. Ah, olha que interessante. Os ésteres, eles são flavorizantes. O que é flavor? É sabor e cheiro ao mesmo tempo. Então é uma forma de tu dar gosto para alguma coisa, né? A banana e a maçã têm várias moléculas, mas a principal molécula responsável pelo cheiro e pelo gosto da banana, não, perdão, primeiro da maçã. O da maçã é o etanoato de etila e o da banana é esse aqui de baixo. Os ésteres, eles são compostos muito cheirosos, tem bons cheiros de essência, tem de canela, de cravo, de laranja, de limão. Aí bora para a letra B. Como era o nome da letra B quando ele era um ácido? Etanoico. Uhum. Então aqui a gente vai ter outro etanoato. Aí o teu grupo acila tem quantos carbonos? 5. Então vai ser um etanoato Pentilo. de pentila. Eu acho que podia ter colocado mais questões dessa daí. Aí já vai para um outro. Aqui é de sal. Bora fazer isso daí que ainda é de éster. No rótulo de um sabonete usado para tratar, sobre receita médica, determinados problemas de pele, lê-se que contém benzoato de benzila. Aí a primeira pergunta: a que função pertence o benzoato de benzila? Aí tu vai pelo nome, ó, oato de ila. Como é o nome dessa função? Esta. Éster. Procure no capítulo anterior a fórmula que representa o benzil. Aí eu lembrei, dei uma lembrada pra ti, ó. Fenil é uma coisa, benzil é outra. Como é o fenil? Anel de benzeno, e ele se liga direto, entendeu? O benzil, tipo quando a gente estava vendo o ácido benzoico, tem um anel de benzeno, mas ele não vai se ligar direto. Antes de ele fazer a ligação, vai aparecer um carbono. Aqui no caso um CH2. Aí depois é que ele se liga. Beleza? Uhum. Então aqui ele queria o benzil. Aí eu coloquei os dois porque o pessoal confunde muito o fenil e o benzil. Então o fenil é só o, o anel aromático. Tanto é que se eu botar um H aqui, ó, fenol, já vira fenol direto. E o benzil não, tem um carbono depois do anel aromático. Aí ele pede, escreva a estrutura do benzoato de benzila. Faz aí. Se tu quiser, O benzoato de benzil. tu pode começar com ácido benzoico. E aí depois tu apaga. Não vai ser assim, não? Eu vou fazer o benzil aqui. Tu fez dois carbonos aí, foi, Matheus? Ah, é um. Tudinho. Isso, Aí fica aqui o benzil. isso. E tem outro aqui, né? Uhum. Ixi.
É isso? Ó, o teu benzoato, ele tá certo. Porque tem o aromático, depois do aromático tem um carbono. Só que o teu benzila, ele não tá certo. Porque tu botou aromático e depois do aromático tá aparecendo quem? Oxigênio. Tá faltando carbono aí. Tu desenhou, aí tu bota os hidrogênios do carbono. Beleza. Como era o nome, Matheus, do composto que tu fez antes? Esse é fenilo? Uhum, nome completo. É uma benzoato de fenilo. Isso. Antes tu tinha feito benzoato de fenila. Aí agora que tu botou o carbono, é um benzoato de benzila. Beleza? Tá. Falta 10 minutos. Eu acho que dá pra falar de sal. Tem uma questão de sal? Que é esta? É, faz a gente explicar sal e a gente faz, segundo tempo, faz as duas questões. E aí deixa pra falar de anidrido na próxima aula. Então olha como é que vai acontecer a reação, né? Reação de salificação. Vou produzir um sal. Então eu começo com ácido, com uma base, um hidróxido. Aí olha quem vai se juntar. O hidrogênio do ácido com a hidroxila. Eles vão se neutralizar, vai formar água. É parecido com a reação de ácido com álcool. Só que no álcool, aqui eu tinha uma alquila. E aqui eu vou ter um cátion. Normalmente sódio, magnésio, cálcio, ele fez um exemplo com cálcio, com potássio. Aí aonde que ele vai se ligar? O sódio vai se ligar com o oxigênio. Só que essa ligação é uma ligação iônica. Às vezes eu vejo questão escrevendo assim, ó. Aí oxigênio, aí bota um traço Na. Só que esse traço, ele significa ligação covalente. E a ligação entre oxigênio e sódio não é ligação covalente, é ligação iônica. Forma o sal, ele é iônico, ele não é covalente. Ele pode ter uma parte covalente, mas se tiver uma ligação iônica, já considera como composto iônico. Então, o jeito certo, tu pode mostrar todo mundo grudado, que nem aqui, ó, mas o jeito mais adequado seria mostrando as cargas. Então, esse propanoato de potássio, ó, C2H5C dupla O menos K+. Eu acho isso daqui a maneira mais adequada de mostrar o sal orgânico. Aí o nome é parecido com, se tu for reparar, o éster, ele é quase como se fosse um sal. Porque olha só, etanoato veio do ácido etanóico. Ao invés de tu falar metila, etila, aqui é de sódio, que é o cátion. Etanoato de cálcio, repara que aqui tem um 2. Por quê? O cálcio tem uma carga 2+. E o meu derivado de ácido carboxílico tem só uma carga menos. A não ser que o ácido carboxílico tem 2, né? Que seja um etano dioico. Mas se for um ácido etanóico normal, ele vai ficar assim, ó. CH3, O. E esse O aqui é O menos. Aí eu vou precisar de um outro, ó. CH3, dupla O menos. E aí eu tenho um negativo aqui em cima, um negativo aqui embaixo, cálcio 2+. Por isso que esse daqui usando parêntese. É difícil aparecer, né? Tem que ser cálcio, magnésio. Se for alumínio, vai ser 3. Lembra disso? Quem é metal calino, alcalino terroso, escadinha, essas coisas? Aham. Ótimo. Aí aqui propanoato de potássio, bem tranquilo, né? Eu fiz o desenho dele, 3 carbonos. E o potássio aqui, K+.
esse de desidratação, vou deixar para falar na outra aula. Bora lá. Questão 20. Considere a reação de neutralização total do ácido fórmico, aquele da formiga, né? Que é o ácido... Como é o nome desse ácido? Ah, tá aqui embaixo. Metanóico. Com o hidróxido de sódio. Aí vai formar metanoato de sódio, mais água. Então ele deu um exemplozinho. Com base nessa informação, equacione a neutralização total dos ácidos. Então tu faz o ácido propanóico, o outro tu faz o ácido benzoico, reagindo com hidróxido de amônio. Tu lembra a fórmula do amônio? Tu lembra de uma história que tem amônia e tem amônio? A amônia é NH3. O amônio masculino é NH4+. Porque quando eu pego amônia e junto com água, ele forma o NH4OH, que é o tal do hidróxido de amônio, que é o amoníaco. O nome popular dele é amoníaco. Aí três coisas que o pessoal confunde muito, né? A amônia é o NH3, amônio é o NH4+, e o amoníaco, que é o hidróxido de amônio. Então ele quer a reação com o hidróxido de amônio. Começa aí com ácido propanóico. Desenha o ácido propanóico. Faz com. Faz, porque a gente vai fazer a reação dele, é melhor fazer ele completo. Beleza. Aí do lado tu bota hidróxido de amônio. NH4OH. Aí pega um vermelho, Matheus, e tu vai circular o H do ácido lá na carboxila, o H da carboxila. Que? Isso. Circula isso. E aí tu circula o OH do hidróxido. Isso é água, né? Isso, eles vão formar água. Então embaixo tu vai repetir o ácido todinho, só que sem o hidrogênio. Bota aí, ó, CH3, CH2. Aí nessa linha. Aí o teu oxigênio tu vai botar menos. Porque ele perdeu o hidrogênio, ele vai ficar negativo. Aí tu bota o NH4+. Porque a base... Aqui mesmo. Isso, mais no... Isso. Pronto. Então aí o que tu tem? Um sal de um ácido carboxílico. E o hidróxido de amônio, ele tem um detalhe que ele é a única base que não é metálica. Importante no ensino médio, né? Tem outros, mas a gente não estuda. Porque os outros são tipo hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de magnésio, de alumínio. O amônio não é metálico, mas ele é um cátion. Então ficou aí, ó. Como é que é o nome desse composto? É propanato de amoníaco? De amônio. De amônio, de amônio. Põe aí o nome dele. Beleza. Tu consegue fazer a reação do ácido benzoico com o hidróxido de amônio? Vai ser o mesmo, né? Pô, Vai mudar só o vai ácido. ficar. Né, vai mudar o ácido.
Mas aqui vai ficar a mesma coisa nessa parte. Vai. Calma aí. Acho que dá pra fazer assim. É isso aqui? É isso aí. Bota aí o nome dele. Benzoato. Isso, benzoato. Amônio. Maravilha. É isso aí. Amanhã a gente vê física. Tá. Tchau, Matheus. Bom domingo. Tchau.